poderosas, eu sou Rose Borges, estou à frente desse projeto Todas Podem Cast. E esse mês de maio eu tenho uma surpresa incrível para vocês, gente, convidados maravilhosos. E hoje eu trouxe um, mas antes de apresentar ele, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse link, porque a entrevista hoje a mulherada vai amar. Eu tô com um grande amigo meu que é cantor, é bonito, gente, tá solteiro, viu, inclusive, meninas, e acabou de lançar um livro. Rodrigo Messer, seja bem-vindo. Obrigado, Rose, maravilhosa. Eu já estava morrendo de vontade de vir te visitar aqui, vir gravar o programa também. É um prazer enorme estar fazendo parte desse seu projeto, que está lindo. E eu fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Pois é, gente. As meninas aí que estão curiosas, ele acabou de lançar um livro. É um e-book, né? Isso, é um e-book. É um e-book falando sobre relacionamentos. Ele falou pra mim que quem lê esse livro vai casar com ele. Então você vai explicar aí pra gente como é que é isso. Eu costumo dizer porque assim, o homem, ele tem um padrão meio que específico do que ele procura no relacionamento. E no livro eu falo sobre isso, né? Eu falo que o que o homem procura, aliás, o que as pessoas procuram no relacionamento pela ótica de um homem, né? Pelo olhar de um homem. Então, a partir do momento que eu falo sobre isso, sobre relacionamento através de uma ótica masculina, fica fácil de você entender o que você procura, e eu, por ser um homem, acabo me encaixando também nesse perfil do livro. Pois é, meninas, ele é um dos meus melhores amigos, a gente está sempre conversando. Sim, sim. E não tem coisa melhor do que você ouvir um homem para saber o que o outro homem pensa. E lá no livro você fala, são quantos passos? São vários, eu não lembro vários? Agora, são vários passos. Mas o livro em si, ele é um livro curto, ele não é um livro muito longo, então você lê ele em poucas horas, você consegue absorver a leitura, e é muito tranquilo. Você lê, como se estivesse batendo um bate-papo comigo e entendendo as relações de uma forma, de um ponto de vista diferente. E além de ser verdade, não é mentira. Isso, além de gente. ser verdade, não é mentira. Mas me fala, você teve uma pesquisa, como que foi o início de você pensar, não, eu preciso escrever um livro voltado para a mulherada? Se você sentiu necessidade entre as mulheres que você conversa, suas amigas, Sim. ou os próprios relacionamentos, o que despertou essa curiosidade, assim, de você, primeiro de você fazer uma pesquisa, né, porque você teve uma pesquisa sim, né, muito teórica tempo e já. teve na parte prática, e aí colocar isso num livro. Então, eu era muito tímido quando eu era mais novo, né? Então, era uma coisa que me incomodava muito. Eu queria perder a minha timidez, então eu comecei a ler sobre pessoas, livros de autoajuda, aprender sobre relacionamento. Então, eu consumi muito conteúdo, hipnose, PNL, linguagem corporal, sedução. Então, eu consumi muito conteúdo para eu poder me entender melhor e perder minha timidez. Então, Com as mulheres. Isso, com as mulheres. Eu estava muito desconfortável com a minha timidez. Aí eu comecei a estudar e me conhecer melhor. Então, teve um tempo que eu comecei a postar vídeos, né, falando sobre isso, sobre como entender melhor as pessoas, como lidar com pessoas num relacionamento. E eu comecei a postar vídeos sobre isso. E eu tive... nas suas redes sociais. Sim, sim. E teve uma procura muito grande. As pessoas consumiram muito os meus vídeos pelas coisas que eu falava. Então, eu falei assim, velho, eu estou ajudando muitas pessoas. Tinha muitas pessoas que vinham no meu show mesmo, aqui, show musical, e falavam assim, Rodrigo, eu vim aqui para te agradecer, porque eu assisti um vídeo seu e isso fez eu pensar de uma forma completamente diferente o meu relacionamento, o que eu estava vivendo no meu relacionamento. Então, a partir do momento que eu comecei a receber esses feedbacks, eu falei assim, não, então eu acho que eu posso ajudar mais pessoas além dos meus vídeos. E aí eu comecei a escrever, eu falei assim, vou fazer um e-book, né, para ficar mais prático para as pessoas consumirem esse conteúdo, além das redes sociais. Aí eu comecei a escrever. E toda segunda você tem uma caixinha de perguntas bem polêmica, sim, viu, essas caixinhas dão um problema. Quando eu assisto, meu Deus, não é possível. Não é possível. E você responde, eu acho muito interessante. As mulheres te perguntam muito sobre isso? Tem algumas perguntas que são padrão, né? Tem perguntas que eu abro a caixinha de perguntas, já sei que eu vou receber esse tipo de questionamento. Mas na verdade, eu acabo levando meio na brincadeira também, fazendo uma coisa mais humorística, na verdade. Mas quando é para falar sério, aí eu vou direto com a pessoa. Quando a pessoa me faz uma pergunta mais séria, eu vejo que é uma coisa séria, que talvez eu
tenho a necessidade de ajudar essa pessoa, aí eu vou lá com ela no privado, converso com ela, explico direitinho o que acontece nas relações. Igual eu fico, né, te perturbando. Amigo! Me ajuda! É mais ou menos isso. Mas tem muita pergunta, divertida lá. Mas o que você quis falar diretamente, assim, para a mulherada? Uma das coisas que eu mais percebo com as mulheres, na verdade, atualmente, é a questão, elas sofrem muito com a questão de insegurança. E ficam na dúvida sobre, por que aquele cara não me responde? O que o homem quer no relacionamento? E essas são as mais corriqueiras, né? Às vezes as coisas não acontecem do jeito que você quer, às vezes as pessoas criam muita expectativa em cima de alguém que não está dando retorno específico naquele relacionamento. Então, aí eu vou acabando respondendo de uma forma mais específica o que a pessoa procura, esse tipo de coisa. Você, conversando com outros homens, obviamente, Sim. né? Você tem muitos amigos. E de acordo também com os seus pensamentos. Isso. Quando você se relaciona, o que te incomoda? O que você acha que a mulherada não deve fazer? Uma coisa que me incomoda, para mim, bem específico, por exemplo, uma coisa que eu não gosto é ter muito cuidado ao falar com alguém. Eu gosto de uma relação que eu tenha liberdade para expor, né, as coisas que eu estou pensando. Não gosto disso e disso e disso. E tem muitas pessoas que se sentem incomodadas com esse tipo de situação, de você falar abertamente e de forma clara o que você não gosta. Então, existem pessoas que você tem que tomar muito cuidado, pisar em ovos para falar com alguém. Sim, é muito chato. Não, poxa, eu não gosto quando você faz assim, assim. Não, eu gosto de uma relação, de eu poder ter a liberdade para falar com aquela pessoa sem ter o medo de ela não gostar daquilo que eu estou falando. E falar de forma bem aberta, eu não gosto disso e disso e disso. Está entendido? A gente está entendido sobre isso? Tá ok? Eu não gosto. E não ter medo em falar de forma clara. Isso me incomoda num relacionamento. E o que você escuta dos outros homens? Conta aqui pra mim, porque... Os outros homens, eles costumam reclamar de outras coisas. Porque as mulheres só querem saber de dinheiro, as mulheres são interesseiras, a mulher não valoriza o que o homem é de verdade. Essas são as maiores reclamações que eu escuto dos outros homens. Mas são milionários, por acaso? Porque como é que a mulher quer saber disso? Assim. Não, muitas vezes não. Mas é exatamente por não serem milionários que eles reclamam disso. Então é porque não... Entendeu? Porque assim, o cara, a mulher só se interessa por um homem que tem dinheiro. O cara que tem dinheiro, ele não está reclamando da mulher que está interessada por ele. Boa. Entendeu? Então, os caras que reclamam são normalmente os caras que não têm o mesmo poder aquisitivo de outro cara e reclamam porque as mulheres só querem ficar com outro cara. Lógico, tem todo um contexto, tem outras coisas envolvidas, na verdade. Mas essa é a maior reclamação dos homens, as mulheres que são muito interesseiras. Não, mas, assim, eu nunca mais também tive muito contato com muitas mulheres. Eu estou em outro mundo agora e muito ocupada. Mas a maioria das minhas amigas, elas reclamam assim de falta de atenção ou de falta de carinho. Nunca vi ninguém reclamar de falta de dinheiro. O que acontece? É porque muitas mulheres falam para mim, Rodrigo, mas você é homem, você não tem poder de fala para falar sobre o que uma mulher procura. Mas é que nem eu falei, eu estudei muito, eu li muito, eu consumi muito conteúdo para eu poder chegar a essa conclusão. Não que o que eu fale seja uma verdade absoluta. Esse é o meu ponto de vista e no momento que eu vou conversando com as outras pessoas, vão se encaixando, vai batendo com aquilo que eu acredito. Então, o que eu penso acaba batendo com as coisas que eu escuto. Então, o que as mulheres reclamam, por exemplo, o homem não me dá atenção, ele não é carinhoso, ele não é prestativo, é baseado no que uma mulher procura num relacionamento. E o que ela procura? Ela procura sentir coisas. Uma mulher procura emoção. E todos esses sentimentos que elas reclamam que os homens não proporcionam para elas é baseado naquilo que ela procura. Então, se a mulher ela procura se sentir segura, e às vezes o cara tem uma atitude que não permite com que ela faça isso, o cara transmite insegurança para ela. Então, o que a mulher procura? Um carinho, ela procura se sentir acariciada, por exemplo. E às vezes o cara não é tão carinhoso. Então, ela reclama da falta de carinho. Então, ela gosta de sentir coisas. E quando a mulher reclama de algum homem em um relacionamento, é que aquele homem não consegue fazer com que ela sinta essas coisas. Então, a segurança financeira, por exemplo. Às vezes, tem uma mulher que faz questão de se sentir segura financeiramente. E, às vezes, o cara não tem o poder aquisitivo para poder fazer com que ela sinta essa sensação de se sentir segura.
complicado. É meio complexo. Mas depois, com o tempo você que tem você que fazer aprende... um manual das mulheres. Aí eu vou arrumar confusão demais. Aí. Mas me fala o seguinte, quando você estava escrevendo, você consultou alguma mulher? Ou você ficou baseado só nas suas experiências e nas experiências dos seus amigos? Eu tive uma pesquisa muito grande, né? Baseada nos meus antigos relacionamentos também. E conversando com as pessoas, até por o fato de eu ser cantor, eu conheço muita gente, né? E conheço dos shows, da noite, vivi muitas coisas na noite e conheci muitas pessoas também no dia a dia. E sempre eu conversando, mas e aí, como é que foi seu relacionamento? Muitas vezes nem precisava perguntar, né? As mulheres têm essa mania de ficar falando, fulano, falar, né? Meu ex me traiu, aconteceu isso, era abusivo. Então, e eu escutava essas histórias e muita coisa batia com o que eu pensava, né? Com o que eu já tinha estudado antes. Então as coisas iam se encaixando. Eu falei assim, não, então se tudo que eu estou vivenciando, que eu estou escutando das mulheres, batem com o que eu penso, com o que eu estou escrevendo, então só está reforçando o meu ponto de vista. E normalmente dava certo. E qual é a queixa dos homens em relação às mulheres? Assim, o que você percebeu, que você colocou no seu livro, que foi o ponto mais forte de questionamentos das mulheres e de reclamações dos homens? Como eu disse, os homens reclamam muito das mulheres em relação ao interesse, só que eles não entendem a diferença do interesse da mulher entre ser um interesse financeiro, que muitos homens acham que a mulher se interessa pelo que o homem tem. Lógico que existem situações que tem mulher que é realmente interesseira, que se relaciona por interesse financeiro. A questão é que muitas vezes a mulher tem interesse em um homem que tem uma condição financeira melhor pelo sentimento que aquilo vai proporcionar para ela, não necessariamente pelo dinheiro. Então, às vezes a mulher procura uma sensação de segurança que o dinheiro vai te proporcionar. Porém, o homem pode transmitir esse sentimento de segurança para a mulher de outras formas. Uma segurança emocional, uma segurança afetiva da mulher se sentir segura sabendo que, independente do que aconteça, o homem vai estar ali, que é a segurança emocional, né? Você pode estar passando por um momento ruim, mas você vai pensar, não, o meu marido, o meu namorado vai estar ali para me apoiar. Então, às vezes, esse sentimento de segurança que a mulher procura não é só o sentimento financeiro. Só que muitos homens não têm esse pensamento, né? Acha que segurança é só dinheiro. E lá você coloca isso, né? Lá eu essas questões de inteligência emocional. Inteligência emocional, maturidade emocional. Maturidade emocional. Isso que eu separo em duas coisas. Responsabilidade afetiva. Essa palavra é pesada. Essa palavra me incomoda. Quando eu vou conversar com alguém que a pessoa fala assim, porque as pessoas têm que ter responsabilidade afetiva, chega a me dar uma coceira aqui. Porque eu acho que a coisa mais egoísta do mundo é você culpar alguém por aquilo que você está sentindo. Para mim não faz sentido nenhum. Porque a pessoa não tem que se sentir responsável pelo que eu sinto. O sentimento é meu. Quem alimenta esse sentimento sou eu. Quem alimenta essa expectativa sou eu. Mas tem casos que não é, né? Tem casos que existem muitos homens aí que falam com mulheres como se estivessem realmente apaixonados e não estão, como se estivessem interessados e quer manter aquele contatinho ali para não perder um... Sim. Isso eu explico no livro, que são os detalhes. Ninguém consegue manter uma máscara de interesse, ninguém consegue se manter interessado de forma... genuína? Sem ser genuína. Ninguém consegue fingir um interesse por muito tempo. Então, assim, o homem que está fingindo o interesse para manter uma mulher ali no step, ou manter uma mulher ali por segurança, ele não vai conseguir manter esse interesse por muito tempo. Mas você acha que, de alguma forma, ele gosta dessa mulher? É porque eu não consigo entender isso. Sim, mas assim... sim. Eu entendo o que você está falando. De alguma forma, ele pode gostar. Ele pode não gostar de acordo com a expectativa que ela está criando. Mas Entendi. Ele pode gostar. Por isso que eu digo, a expectativa quem cria somos nós. Entendeu? É a mulher que está criando expectativa, é o homem que está criando expectativa. E eu não posso responsabilizar alguém por eu estar criando expectativa. Aquela pessoa pode me falar 1000 coisas, fazer 1000 declarações de amor. Mas quem está criando aquilo sou eu. E eu que tenho que observar pelos detalhes, durante a convivência mesmo, se o que aquela pessoa está me falando é verdadeiro.
Então, eu estou criando expectativa baseado no que eu estou vendo. E a questão é que muitas pessoas acabam se deixando levar pelo que elas escutam e deixam de observar as atitudes, os detalhes. Mas isso também é muito... Eu, particularmente, assim, para eu ficar entendendo entre linhas, é muito complicado. Eu não paro para... Primeiro, uma vez me falaram que... Eu tenho uma amiga que ela se relacionou com um rapaz casado e ela falou para mim que quando ela descobriu que ele era casado, ele falou para ela assim, mas tá no meu Instagram. Aí eu falei, putz, a mulher ainda tem que ficar atrás para saber se o cara é comprometido ou não. Isso, em relação a mim, se depender de mim para eu saber se alguém é casado via Instagram ou qualquer outra rede social, eu não vou saber nunca, porque é uma coisa que eu não pesquiso. E nem, muito menos, ficar assim, não, mas ele está falando isso porque ele não quer dizer isso, ele quer dizer aquilo. Para mim, tem que ser tudo muito preto no branco. Então, é importante, para mim, que a pessoa seja sincera, porque eu vou acreditar no que ela está falando. Eu não vou ficar atrás de falar, não, mas ele está tendo atitude que não é assim. Mas é aí que eu defendo o termo correto. A gente entrou na responsabilidade afetiva, né? Que eu falei que eu não concordo, eu não acho o correto. Aí a gente entra na palavra certa, que é sinceridade afetiva. Isso eu bato muito nessa tecla no livro, eu falo bastante sobre isso. Você não precisa ser responsável pelo que outro sente. Você tem que ser sincero naquilo que você sente. Seja sincero, demonstre o seu interesse, fale o que você quer, fale o que você procura e deixe que a outra pessoa decida o que ela quer para a vida dela, ou se ela realmente quer se relacionar com você. Então, a responsabilidade afetiva, que é o caso de você se responsabilizar pelo que o outro sente, eu não concordo. Eu concordo com a sinceridade afetiva, que é você ser sincero, isso dos dois lados, que é você ser sincero pelo que você sente, deixar claro e deixar com que a outra pessoa decida se ela quer se relacionar com você ou não. Eu não sou responsável pelo que você sente. Eu sou responsável pelo que eu falo e eu devo ser sincero naquilo que eu falo para você. E isso gera uma polêmica danada, muito, né? Muito, porque é muito mais fácil para as pessoas responsabilizarem os outros pela tristeza que ela está sentindo. Aliás, todo mundo costuma fazer isso em vários aspectos da vida. Em vários aspectos. Profissional, as pessoas elas não querem ser responsáveis pelos erros dela, elas não entendem que cada escolha gera uma consequência. Então, se você, que é muito óbvio, né, que todo mundo fala, se você planta maçã, não tem como colher limão. Exatamente. Então, se você escolhe se relacionar com uma pessoa que você está vendo que de alguma forma está te fazendo mal, você está alimentando aquilo ali. Isso, de fato, eu concordo com você. Agora, tem homens tóxicos que eles fazem todo um processo, fazem toda uma lavagem cerebral e, por sua vez, as mulheres que são carentes, tem mulher carente, tem mulher que é dependente emocional. Então, o homem também precisaria identificar isso e cair fora, e falar, não quero, mas tem homem que se sente poderoso por conta disso. Sim, isso vem muito da autoestima também do homem. Ele falta alguma coisa no desenvolvimento pessoal dele e ele precisa compensar isso de outras formas, sendo autoritário, sendo agressivo às vezes. Só que, como eu disse, ninguém consegue manter... um mar agitado não vai manter uma calmaria por muito tempo. Em algum momento ele vai demonstrar de alguma forma uma atitude abusiva, uma atitude agressiva em algum momento. O problema é que muitas mulheres, às vezes, elas têm medo de perder aquela segurança dele e acaba deixando passar esse tipo de atitude. E eu falo muito sobre isso no livro também. Aprenda a ser só. Aprenda a olhar para você como sua principal prioridade. Eleve a sua autoestima para ponto de você olhar para você e falar assim, eu não preciso passar por isso, eu não preciso desse homem. Tem que ter cuidado também, porque hoje em dia tem muitas mulheres que elevam demais essa autoestima e passam do ponto. Da mesma forma que existem homens abusivos, existem muitas mulheres abusivas também. Tem o caso agora do Johnny Depp, que teve um problema sério, até provar que não foi aquilo. E ela mesma falava, vai lá você vai um homem, você acha que se você falar que você está sendo violentado, que você está sofrendo abuso no relacionamento, alguém vai acreditar em você? E muitas mulheres fazem isso. Eu já vi algumas que falam que prova que fui eu, prova isso, porque
tecnicamente, se um homem chega à delegacia, até conversei isso com o Dr. Jadson, que ele falou que até para ele defender um homem de Maria da Penha, ele tem que fazer uma análise enorme, né? Porque a maioria das pessoas não acreditam. É difícil. Não acreditam. O que eu falo é o seguinte, existem pessoas abusivas. E é na mesma proporção. A questão é que, para um homem chegar para alguém e falar assim, velho, eu estou num relacionamento abusivo. Ninguém vai levar ele a sério. Ele vai ser zoado, o pessoal vai zoar, vai rir dele na roda de amigos. Chacota, né? É motivo de chacota. E, então ele prefere se manter calado, aguentar aquela situação, do que expor algo que está incomodando ele por esse motivo. Então, existem pessoas abusivas. E é na mesma proporção. Sim, a questão que o homem ele tem esse medo de expor mais o que ele sente, porque as pessoas não vão levar ele a sério. Ele vai falar assim, ele vai chegar para outra mulher e falar, não, a minha ex era abusiva. A mulher, nossa, você deixou sua ex ser abusiva com você? Então, a questão de pessoas abusivas, pessoas tóxicas, pessoas que traem, eu sempre cito, são pessoas. E é exatamente na mesma proporção. E me conta da sua vida agora. Agora é pessoal, viu, meninas? Vamos lá. Como que você lida com primeiro com assédio, né? E segundo com algumas que tentam te prender, que eu sei. Já passei por várias situações. O assédio é muito tranquilo, na verdade. Como eu já trabalho na música há muito tempo, então eu já aprendi a lidar. No início eu falava, meu Deus, que loucura. As mulheres me querendo aqui, eu nunca vivi isso. Você falou que era tímido, né? Mas quando você cantava, não, era só para relacionamento? Não, essa transição foi bem quando eu comecei a cantar. Então, nos meus primeiros shows, eu estava começando a me entender mais como pessoa, perdendo a timidez, e foi bem quando eu comecei a cantar. Então, aí juntou assim, o meu conhecimento com a loucura da noite, aquele assédio dos palcos. Eu falei, meu Deus do céu, minha autoestima foi lá em cima. Tá doido. E a noite proporciona de tudo, né? De tudo. Hoje em dia eu escuto muitas histórias falando, nossa, você viu o que aconteceu ontem à noite? Eu falei, tá, para mim é meio que normal, eu vejo isso diariamente praticamente. Hoje em dia eu lido muito melhor com isso. A maturidade também faz a gente ter uma cabeça muito boa para absorver esses assédios que acontecem no show. Acontece. Ah, mas me conta como que é, como é que você... Quando você também está querendo, e como é que é esse jogo todo? De acordo com o escritor? Escritor, cantor? O interesse é fácil perceber, na verdade, né? Que nem eu te falei, por eu ter estudado até sobre linguagem corporal, o corpo não mente, não tem jeito. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas... Você me mas... falou que você consegue identificar... Eu já fui melhor nisso, já. A postura do corpo... sinais, gestos que demonstram o interesse de uma mulher no cara. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. O pessoal já ficou com fã? Eu falei, já. Eu não tenho problema nenhum. Se eu estou conhecendo uma mulher, eu acho ela interessante, ela me atrai, não tem motivo para eu não me relacionar com ela. É melhor do que ficar com o inimigo, né? Exatamente. Eu tenho isso ainda. Então, não tenho problema com isso, não. Só que a gente vai ficando mais seletivo com o tempo. Então, mas assim... Tem ambientes, por exemplo, você como cantor, que você leva alguém que você esteja naquele momento. Aí chega lá, tem já uma outra que estava no evento passado. Isso acontece. Na verdade, eu não costumo ficar com alguém mesmo em ambiente público, eu evito. Até por questão profissional. Acontece, tem situações que já tá ali. Mas normalmente assim eu acabo evitando. Não é sempre que você vai me ver beijando alguém no meio de todo mundo. Não no ambiente de show. Pode acontecer, mas não é sempre. E como é que você lida com o assédio no dia a dia? Assédio que eu falo assim, como você falou, não receber uma mensagem é uma mensagem. Também é mensagem. E você também já comentou comigo situações de meninas insistentes, que você às vezes tem que ficar, né, dando uma volta para poder explicar que você não quer. De acordo com você e de acordo com o que você escreveu no seu livro, eu procuro eu sou muito sincero em relação a isso. Eu já perdi muitos contatos mesmo, eu não falo na questão de contatinho, contatos com pessoas, na verdade, por ser sincero. Então, que nem eu falei assim, a expectativa quem criou foi ela.
Ah, porque você alimentou. Não, eu sou eu, independente de quem se aproximar de mim. Eu vou conversar com você, eu vou conversar com qualquer pessoa, eu vou tratar todo mundo bem. Esse é o meu jeito. Se eu estou ficando com uma mulher, por exemplo, eu não vou tratar ela mal porque no outro dia eu não vou querer mais estar com ela. Não, eu vou tratar ela do jeito que eu trato qualquer pessoa. Se ela alimentou uma expectativa, eu não tenho culpa. Eu vou dar o meu melhor para qualquer pessoa que está próxima de mim. Só que vou ser sincero. E eu já perdi contatos com pessoas por ser sincero. A pessoa alimentar uma expectativa, nossa, mas a gente tem que se ver mais vezes, a gente tem que sair mais vezes. Eu falei, olha, meu bem, deixa eu te falar. Eu já te vi ontem. Deixa eu te falar. Não crie expectativa. Não crie expectativa, porque a gente vai continuar conversando, a gente pode ser amigo, mas não vai passar disso. Que é o que eu defendo, que é a sinceridade afetiva. Eu não sou responsável pelo sentimento que ela criou por mim, mas eu estou sendo sincero em falar, olha, a gente tá ficando, tá legal, mas não vai passar disso. Seus amigos também são assim? Não. Eu conheço muitas pessoas, assim como eu conheço muitas mulheres também que são assim. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo pessoas. Tem muitos homens que fazem questão de manter ali aquele harém de mulheres à disposição. Mas isso é que nem eu falei, vem de uma questão de uma falta de autoestima. Ele precisa ter pessoas para alimentar o próprio ego. Mas eu acho que essa questão da autoestima, ela é geral. Sim, assim, tanto a mulher sim. quanto o homem, para estarem num relacionamento saudável, os dois têm que estar com a autoestima em dia. Porque senão vira aquela coisa, uma cobrança de um lado, a cobrança de outro e aquela insegurança aí. Não dá, gente, não dá. Não só o ciúme, mas assim, eu já vi situações do parceiro ter ciúme da família. Sabe? Não vou nem falar de questão de medo de ser traído. E por que também homem tem tanto medo de ser traído? Daqui a pouco você me responde. Mas tem relacionamento tão tóxico, tão abusivo, que a pessoa não vê a família, não tem rede social, não tem amigos. Essa questão da possessividade, na verdade, isso vem de outras situações. A questão da criação da pessoa, ela influencia muito nisso. Normalmente, quando a pessoa ela cresce num ambiente, ela vai optar... Que já foi tóxico. Ela tem duas opções. Ou ela vai se espelhar naquilo que ela está vivendo, no que ela está crescendo naquele ambiente. Se o pai for agressivo, se for um menino, ele vai ser, é normal meu pai bater na minha mãe. Sim. Ou ele vai ser o oposto daquilo. É difícil ter um meio termo. Ou a pessoa vai seguir aquilo que ela vivenciou. Porque de alguma forma, em algum momento, ele admirou aquela Exatamente. atitude. Ou o contrário. Ou o contrário. É sempre os opostos. Você pode observar a pessoa pela forma com que ela trata os pais, por isso. Ou ela vai ser o espelho dos pais, ou ela vai ser o oposto do que ela vivenciou na infância delas. Então, essa questão desse tipo de atitude na vida adulta tem muito a ver com com o meio que ele foi criado. Ou ele vai procurar viver algo que os pais viveram, ou vai se afastar. Algo diferente ou algo igual, né? Exatamente. E o porquê que homem... Você vai me responder e os meus inscritos aqui, os meus seguidores que estão assistindo, vão colocar aqui nos comentários por que os homens têm tanto medo de ser corno. Mas a mulher também tem. As pessoas têm medo de perder aquilo. Quando o homem está realmente apaixonado, envolvido de verdade, eu cito muito isso no meu livro, quando o homem realmente está envolvido, não é sempre. Quando o homem está amando de verdade e realmente envolvido com alguém, ele tem muito medo de perder aquela mulher. Tanto que os relacionamentos mais agressivos, mais tóxicos, são pelo fato de o homem ter medo de perder aquela mulher. Quando ele consegue conquistar aquela mulher que ele tanto deseja, ele vai ter muito medo de perder. E o homem, dentro de um relacionamento, ele sofre com muita insegurança em relação à mulher, por medo de perder. E acontece muitas vezes, as mulheres não têm essa ideia, que o homem sofre com muita insegurança de um relacionamento. Porque eles não demonstram isso, né? A maioria não demonstra. Porque é uma fraqueza. A partir do momento que o homem demonstra uma insegurança dentro de um relacionamento, ele está demonstrando uma fragilidade. E demonstrar a fragilidade do homem para a mulher é um problema muito sério, porque, por exemplo, eu não posso deixar que a minha mulher me veja como
um homem inseguro com a fragilidade, porque o homem tem que ser um homem... Macho alfa. Eu não diria nem macho alfa, mas um homem seguro para a mulher. Isso é uma das coisas que as mulheres admiram. Até para a própria mulher se sentir segura. Exatamente. Essa é a imagem que o homem tem que demonstrar, de força, de segurança. Então, se o homem demonstra essa fragilidade para a mulher, ele vai estar perdendo ela de alguma forma. Um sentimento que ela admira por ele, ela não admira mais, porque ele não demonstra mais isso. Então, muitas vezes os homens estão se sentindo inseguros e não demonstram, com medo de demonstrar a insegurança. Parece complicado, mas aquela simples de questão entender. do troféu de ouro que você comentou comigo. Explica aí um pouquinho. Vamos lá. Quando eu falo que o homem realmente está envolvido na relação, são poucos os homens que conseguem se relacionar com as mulheres que eles realmente amam. Porque é difícil conquistar uma mulher. Você tem que fazer ela sentir coisas. Tem mulheres que exigem muitas coisas, tem outras que têm uma régua mais tranquila. Mas quanto mais bem-sucedida a mulher, quanto mais bonita a mulher, ela vai levar a nota de corte dessa régua. Então é difícil você conquistar esse tipo de mulher, porque você tem que fazer ela sentir muitas coisas. Então, quando o homem consegue conquistar essa mulher que ele realmente gosta, aí a taxa de traição vai ser basicamente zero, porque ele já está com a mulher que ele mais queria estar. Então, ele não precisa estar com outras. Então, essa que eu digo é a medalha de ouro. O homem conseguiu conquistar aquela mulher que ele mais queria. Então, ele não precisa de mais nenhuma. Quando o homem não consegue conquistar essa mulher que ele mais queria, isso acontece em 80% dos casos, ele vai ficar com a melhor opção disponível. No caso, é a medalha de prata. E isso acontece em 80% dos casos. Por isso que você fala, ele falava que me amava, mas depois me traiu. Sim, ele te ama, não deixa de ser um sentimento forte. Porém, você não é a mulher que ele mais queria estar. Então, ele prefere correr o risco de perder você para poder tentar achar aquela mulher que ele mais ama, do que se manter num relacionamento que não é bem aquilo. Então, por isso que o homem trai. O homem trai quando ele não está com a mulher que ele mais gostaria de estar. O homem trai quando ele está com a melhor opção disponível, não com aquela mulher que ele realmente ama, que ele gostaria de estar. Em resumo... Quase chorei aqui, gente. E esse é um dos assuntos que eu mais tenho embates para poder falar isso com mulheres, que para a mulher é mais complicado ela entender isso. Pô, o cara me ama, mas ele não me ama. Sim, ele te ama, ele gosta muito de você, mas você não é a mulher que ele realmente gostaria de estar. O homem consegue conquistar essa mulher em 20% dos casos, estou jogando alto, talvez menos, porque quando o homem ama a mulher, ele vai fazer tudo por ela. E ele passa um pouco da mão, porque ele passa a ceder muito dele como homem para poder fazer as vontades da mulher. Então, ele deixa de ser um homem admirável por ser homem, por ser um cara que resolve as coisas para poder ceder o espaço para a mulher. Por exemplo, a mulher fala assim, não queria comer hoje. Aí o cara vai falar, você quer comer aonde? Muitas vezes a mulher fala assim, não, eu não quero decidir o que eu quero comer. Eu só quero comer, eu quero que você resolva isso para mim. Amor, vamos assistir um filme hoje? A mulher chama o cara para assistir, queria assistir um filme hoje. Ele, escolhe aí um filme. A mulher fala assim, não, tem uma atitude assim mais proativa de homem. Quer que chegue com a solução. Né? Resolve para mim. Isso são exemplos, mas lógico que no relacionamento existem situações muito mais intensas e mais complexas do que essa. Mas é mais ou menos isso. Ai, Rodrigo, adorei sua presença. Obrigada por ter vindo. E vocês que estão em casa, quem gostou, dê seu like, compartilhe, comente, curte aí. E siga o Rodrigo, vou deixar as redes sociais aqui dele, tá? Rodrigo Messer. Compre o e-book. Isso, tem o link nas minhas redes sociais. Tanto no meu perfil, em qualquer rede que você me encontrar, digitar @Rodrigo Messer, você vai me achar em qualquer lugar do mundo. Lá tem o link. Tem o link na minha bio, você vai clicar no link, você vai falar diretamente comigo, já pode me mandar mensagem, ou clicar direto no link do site. Você também. mesmo responde? Eu mesmo respondo, você escolhe, né? Na segunda tem a caixinha lá, gente. Na segunda tem a caixinha de perguntas, eu vou fazer. É muito divertido. Gente, acompanhe, porque eu me divirto. Eu espero segunda-feira para acompanhar. O pessoal é muito criativo. Até eu, às vezes, mando umas bobeiras lá. A Rose manda também. São muitos anos de amizade. A gente fala muita besteira. Gente, obrigada. Até o próximo episódio.